Graça e paz a todas. Estou aqui com o livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Com ação de graça. Estamos na semana Sempre Gratidão. Estamos consagrando de 1 a 7, sendo grata a Deus pelo mês de abril. Você é bem-vinda a essa consagração. Nós queremos hoje cantar essa canção sobre esse texto de Filipenses 4:13, que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E antes desse versículo tem esse texto que ele leu, que Paulo nos exorta a não estarmos ansiosos, né, mas apresentarmos a Deus, irmos até Deus, estarmos com Deus em ações de graças, né, ele diz com súplicas e ações de graças. E quando a gente tem esse posicionamento, a gente pode dizer essa palavra: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu convido você para ouvir. Talvez você não conheça essa canção, mas quero que você medite aí no seu coração nessa palavra e que a música possa firmar esse texto na sua mente e no seu coração. As coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em qualquer circunstância, fartura ou mesmo escassez. Que Deus receba mais esta manhã de gratidão pelo mês de abril. Preparado está, nós vamos viver, então nós podemos agradecer. Sabe que essa canção, Deus me deu essa canção no momento em que eu estava numa situação muito assim, orando e pedindo algo a Deus, uma resposta de Deus, e eu não tinha resposta. Não tinha, sabe, aquele momento que você pede a Deus uma direção, né, e nada acontece.
E eu, então, desses momentos orando, e o Espírito Santo falou comigo esse texto: posso todas as coisas. E eu, no primeiro momento, fiquei até assim, né, sem entender. Eu falei: tá, Senhor, eu sei que eu posso todas as coisas, né? Mas eu preciso de uma resposta daquilo que eu estava, de uma necessidade minha naquele momento. E eu então parei, né, acalmei meu coração e eu comecei a meditar nesse capítulo, desde o versículo 1, e o Senhor foi falando comigo, né, nesse texto, e eu não tive outra opção senão escrever isso no meu coração, né, e essa melodia veio desse momento, e foi uma experiência muito linda para mim. E até hoje eu sou grata ao Senhor por aquele momento. E passou-se alguns dias e eu não pedi mais nada, e o Senhor trouxe realmente a providência que eu necessitava. Então, por que eu estou falando isso? Porque é assim, às vezes a gente lê um texto na palavra de Deus e não entende, mas você precisa, comigo é sempre assim, eu preciso reler, eu preciso ler muitas vezes, ficar meditando, né? Deixar que o Espírito Santo vá ministrando aquilo que o texto está dizendo, e às vezes passam-se dias nesse processo, né? Eu sempre tenho esse processo, e com essa música foi desse jeito. Toda primeira semana de todos os meses, nós estamos buscando criar um estilo de vida de gratidão, onde a primeira palavra que nos venha à boca é gratidão. Não é? E deixe nesse momento o Espírito Santo de Deus formar dentro de você essa mentalidade de gratidão, de ver pelo que você pode ser grato. Bondoso Deus, amado Pai, te agradecemos pela noite bem dormida, te agradecemos por essa manhã de um clima tão ameno que o Senhor está nos proporcionando. Te agradecemos porque o teu cuidado nos conservou com vida e com saúde, e a toda a nossa família, e tantas outras razões nós temos para te agradecer. Acima de tudo, nós agradecemos a tua presença dentro de nós, a presença de Deus mesmo dentro de nós. Nós queremos te dar liberdade agora de você trazer na nossa mente, na nossa lembrança, situações que você nos atendeu tão prontamente, que alegraram tanto o nosso coração e que nós ainda não fomos gratos, nós ainda não demonstramos gratidão. Nos ajuda a ter dentro de nós formado esse estilo de vida, sempre gratidão. Que a gratidão seja o primeiro pensamento, seja a primeira atitude, seja o nosso primeiro impulso, agradecer. Podemos dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Trabalha na nossa vida, nessa hora de comunhão que estaremos aqui, em nome de Jesus. Amém. Pastora Ivoneide, deixa eu achá-la aqui, que aí eu já chamo. Ela vai também compartilhar algo com a gente hoje. Bem-vinda, pastora. Um prazer ter você aqui com a gente, né? Esse momento de gratidão. Como é gostoso compartilhar, como é bom pôr para fora aquilo que a gente tem vivido do Senhor, né? E nós estamos aqui nesta manhã com esse foco, né? De agradecer antes, né? De ter essa experiência maravilhosa com o Senhor. Pai, nós queremos te louvar, queremos te exaltar e glorificar o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui juntas para aprender do Senhor. Tudo que o Senhor tem para nos ensinar diariamente, ó Deus. Que a nossa mente, que os nossos pensamentos possam estar completamente atentos à voz do Senhor nesta manhã. Que o Senhor seja a primícia nas nossas vidas. Ao acordarmos, que nós possamos a cada manhã ter essa experiência com o Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Eu vou falar um pouquinho sobre o texto que está em Marcos 5, versículo 25 ao versículo 29. É uma passagem muito conhecida nossa. É aquela passagem da mulher do fluxo de sangue, né? Nós conhecemos muito bem.
Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 5, do 25 ao 29. Abre aí a sua palavra, o seu caderninho de anotação, para nós termos mais essa pérola aí, né, registrada nos nossos estudos. Diz assim a palavra do Senhor. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre só um minuto, subiu aqui, entre a multidão, tocou a sua veste, porque dizia, se tão somente tocar as suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Eu pude perceber dentro desta palavra que houve uma atitude muito importante desta mulher, que é uma atitude que nós precisamos ter diariamente. Nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos provocar o milagre, crendo que ele vai acontecer. Nós temos a nossa parte para fazer, então nós vamos à frente provocando esse milagre. Quando nós provocamos este milagre, nós estamos dizendo nas entrelinhas, eu creio, eu já estou agradecendo, porque eu sei que o meu Deus vai atuar poderosamente. Então, são atitudes prévias que nós temos que tomar, que é a nossa parte, que nós devemos fazer para que esse milagre realmente aconteça, ativando essa fé que há em nós, através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. É para provocar mesmo este milagre. Você precisa agradecer antes, crendo que ele já aconteceu, se preparando. Sabe aquela coisa de você fazer aquele alicerce? Quem quer ter uma boa colheita, prepara todo um solo para essa colheita. Então, você tem que provocar, você tem que ativar esse milagre. Este era um grande segredo. É uma pérola espiritual. E foi em busca disso que essa mulher foi. Sem conhecer o mestre, ouvindo só falar dos feitos dele, mas ela colocou no seu coração, se eu apenas tocar. Eu não preciso falar, eu não preciso pedir, eu não preciso fazer nada, se eu somente tocar. De longe, ele não precisa nem me ver. Eu não preciso ser conhecida. Eu só quero tocar de leve nas vestes deles. E eu creio que eu vou ativar o meu milagre. Eu creio que isso vai acontecer. E antes disso, já vou glorificar o nome, que no momento que eu estou caminhando para isso, eu já estou glorificando o nome dele, crendo que isso vai acontecer. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos algumas passagens na Bíblia que nos levam a esse tipo de pensamento. Nós temos lá em Lucas 7, versículo 7, versículo 9, aquela passagem tremenda sobre o centurião. O centurião pedindo cura para os seus servos. Lucas 7, versículo 7 diz assim: por isso, eu mesmo não me julguei digno, ele está dizendo, de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra e o meu rapaz será curado. O versículo 9 de Lucas 7 diz assim: ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, voltando-se para o povo que o acompanhava e disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Você percebe novamente a ativação do milagre? Você percebe novamente o passo de fé que esse centurião, um homem, vamos dizer assim, famoso, formado, tinham várias pessoas, homens, né, que atendiam às suas ordens pelo posto que ele tinha, mas que ele foi atrás daquele que ele já cria que poderia exercer um milagre na vida de um grande amigo querido, porque ele não era somente um servo,
ele era um grande amigo querido, ele era um irmão. E ele desejou isso para esse grande amigo, por isso que ele diz, Senhor, aí onde o Senhor está, se o Senhor mandar só lá uma palavra, quilômetros de distância, o meu servo será curado. Eu creio nessa palavra. E eu já criei antes. Eu já glorifiquei antes, só de ouvir a sua fama, os feitos que o Senhor tem feito, né, por toda a cidade. E eu creio que o Senhor pode fazer isso. Então, o centurião, ele provocou este milagre. Ele provocou este milagre. Ele creu e ativou a sua fé. Muitas coisas que vamos perdendo na caminhada é porque muitas vezes a gente perdeu isso. A gente perdeu essa ênfase da fé, que é de provocar o milagre da gente, de bater na porta até que ela se abra, né? É de ir ali, insistir, caminhar com fé, agradecendo, percebendo que as coisas vão acontecer, porque o nosso Deus não falha. O nosso Deus, ele é soberano, ele é maravilhoso, e ele vai nos dar no tempo dele todas as coisas. Então, nós precisamos gerir isso em nós. Essa gratidão que tanto a Sueli e a Eli estão fazendo, né, diariamente nesses 7 dias, né, de nós agradecermos antes. Eu acredito que no decorrer do tempo nós nos tornamos um tanto quanto automáticos e nós perdemos um pouquinho dessa essência, sabe? Às vezes nós agimos de uma maneira que nós não ativamos esta fé. Agimos de uma maneira assim automática e nós esquecemos de provocar esse milagre. Então nós precisamos trabalhar um pouquinho isso em nós diariamente. Eu gostaria de contar 2 testemunhos bem rapidinhos, já resumi eles aqui na minha mente para que vocês possam entender. A nossa filha, ela tinha desde os 4 meses e meio, ela começou a ir para a creche do Hospital das Clínicas. Eu sou técnica de enfermagem aposentada, trabalhei 36 anos lá. E Isabela foi com 4 meses e meio para o Hospital das Clínicas. E para quem conhece São Paulo, sabe que a caminhada do Hospital das Clínicas, metrô, a gente sobe a Avenida da Consolação até o primeiro ponto da Rebouças e a gente desce. E quando a Isabela começou a atingir uma idade já pré-escolar, né? Eu e meu esposo, nós passávamos a princípio eu, né, passava muito de frente, todo o caminhado era de frente do Mackenzie, o Colégio Mackenzie. E eu me lembro muito bem que a Isabela era pequena, irmãs, e eu estendia as mãos assim para o Mackenzie e eu falava assim para o Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor tem uma vaga aí dentro do Mackenzie para minha filha. Um dia o Senhor vai colocar a minha menina aí dentro do Mackenzie, Senhor. Eu sei disso, e eu estendi as minhas mãos. Sabe aquelas coisas de pentecostal doida? Sabe, estende as mãos para lá, Jesus! Desse jeito eu fazia. E aí eu falava pro Senhor, Senhor, olha, eu sei que aí tem uma vaga para minha menina. Eu vou aguardar, ela vai crescer, essa vaga é dela. Irmãs, e os anos foram passando, né? Mas toda vez que eu passava ali de frente do Mackenzie, eu estendia as minhas mãos, Jesus, o Senhor tem uma vaga para minha menina. Se eu for pensar no real, quem eu sou? Uma funcionária pública simples, com um salário simples, né? Desejando de Deus uma vaga nos melhores colégios de São Paulo. Um colégio cristão, onde naquela época que eu desejava aquele colégio, nem cristã eu era. Mas eu estendi as minhas mãos, porque eu sabia o quê? Que era o melhor e que Deus tinha o melhor para a minha casa e para a minha família. E eu pedia aquilo. Irmãs, no decorrer dessa caminhada, aconteceram muitas coisas e acontecem. Por quê? Porque a gente dá de conta que a gente é pobre, que a gente é simples, que a gente é pecador, que a gente é incapaz. Um monte de coisa vai sendo colocado na nossa frente e às vezes pode nos levar ao desânimo. Mas eu tinha aquilo doido no meu coração que tinha uma vaga para ela lá e eu continuava orando. Nesse inteirinho, eu mudei ela de escola, ela estudava num colégio, depois nós nos convertemos no colégio cristão, aí todo mundo começou com aquela conversa, se estudar em colégio particular, não vai ter vaga, não vai ter como fazer ENEM, ter faculdade pública, é melhor tirar, aí você vai escutando na sua caminhada.
vai escutando o zum, zum, zum. Aí você tira do colégio particular. Aí põe no colégio público. Aí vira aquela história. Pagiar filho, tá atrás dele, todos os meses que a gente tem. Mas, quando eu passava lá, olha a minha mãozinha estendida lá, Jesus, minha menina, aquela vaga, Senhor. E continuei. Tirei ela da escola. Ela sofreu os 3 últimos anos antes de entrar na faculdade, né? Mas nós louvamos a Deus que Deus ainda tinha um trabalhar do Senhor na vida dela, né? Desse intervalo antes da faculdade, ela foi para o seminário, morou fora, fez seminário. Quando ela voltou, que ela começou a dizer, mamãe, eu vou fazer uma faculdade. Aí eu, Jesus, aquela vaga, é aquela, Jesus. E continuei orando, e para honra e glória do nome do Senhor, aquela vaga foi guardada para ela, e ela ingressou no Mackenzie, fez psicologia no Mackenzie. Por quê? Porque eu ativei a fé, porque eu não deixei de bater na porta, não deixei de orar, e glorifiquei a Deus muito antes, pela bênção que eu já sabia que Ele daria para ela. Amém? Um segundo testemunho. Amém. Esses dias nós estávamos sonhando, nós sonhamos desde a juventude de adquirir um imóvel, né, num determinado lugar, né, e eu e meu esposo sempre fomos dessa maneira, nós sempre agimos assim, nós passeamos muito por aquele lugar, pelo menos uma vez a cada 1 mês, 2 meses, nós estávamos naquele lugar e nós estendíamos as nossas mãos e falávamos para o Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor tem um cantinho para nós nesse lugar, porque o Senhor sabe o significado desse lugar para nós. É um lugar de descanso, é um lugar de bênção, onde a gente vem para cá para descansar também, né? Nós sabemos que o Senhor tem esse lugar para nós. Jesus, eu não sei qual que é o lugar, eu sei que num desses cantinhos aí dessas ruas, é um apartamento ou é uma casa, nós estamos aguardando e sabemos que o Senhor tem, nós estamos fazendo a nossa parte. E nós continuamos desde a juventude orando, nos casamos, continuamos indo para este lugar e continuamos orando, né? Quando foi no ano passado, nós vimos a possibilidade de adquirir esse lugar, começamos a orar para o Senhor realmente mostrar qual era esse lugar. Irmãos, quando eu acordei à noite, Deus pôs na minha mão assim, ó, é esse daqui, pode ir lá atrás. E eu fui para um determinado lugar. Nesse inteirinho, irmãs, aconteceu muitas coisas. Uma documentação que era para ser gerada pela Caixa, coisa de 1 mês e meio, demorou quase 5 meses, né? Mas quando chegou no 2º mês, teve um dia que eu estava aqui na sala orando, chorando, Jesus, tira esse circunciso filisteu que está na minha frente, tentando impedir que eu ganhe a minha bênção. Jesus falou assim para mim assim, arruma a mala. Eu, arruma a mala? Você não disse que você vai para lá? Eu já não te disse que é seu? Pode arrumar a mala. Irmãs, eu comecei a juntar tudo, porque fazia pelo menos uns 5, 6 anos que pela fé eu já montava essa casa. Eu já tinha coisas guardadas. Eu comecei a arrumar a mala. Eu comecei a entrar em todos os cômodos da minha casa e eu comecei a tirar roupa de banho, roupa de cama, utensílios domésticos. Tem um cômodo da minha casa que virou coisas para uma casa. E meu marido falou, meu bem, o que você está fazendo? Estou arrumando a mala porque Jesus disse que mês que vem nós vamos para aquele lugar. Mas minha filha, a papelada está enrolada, não sei o quê. Mo, é verdade, Mo, é verdade, é verdade. Glória a Deus, é nosso, é nosso, é nosso. Arrumei a mala, preparei tudo, deixei tudo prontinho. Quando foi agora, dia 1º de fevereiro, para a honra e glória do nome do Senhor, catei o carrão, joguei a mala dentro e, ó, parti para tomar posse da minha bênção. Amém? Então, são coisas que o Senhor faz conosco que nós precisamos agradecer antes. Nós precisamos tomar posse antes. Às vezes nós queremos dirigir, mas a gente fica querendo comprar o carro antes. Não, a gente tem que tirar a carta antes. Não é verdade? Então a gente dá os passos errados, né? Às vezes a gente sonha, eu lembro muito bem que a gente sonhava, a filha também sonhava, porque nós colocamos isso no coração dela. Ela sonhava em casar, mas muito antes do meu genro aparecer, nós já orávamos por ele. Os netos não chegaram, mas nós já estamos orando por eles antes.
né? Nós deixamos cair um hábito. Eu estava pensando nessa palavra e eu fiquei imaginando, nós deixamos cair no esquecimento às vezes, por exemplo, que na nossa época, eu, Eli, Sueli, quando a nossa mãe, às vezes, a gente começava a trabalhar alguma coisa, nós já começávamos a fazer um enxoval para poder casarmos. A gente bem antes nos preparava. Hoje em dia, não acontece isso. Vai casar, corre lá na loja, faz um parcelamento, pá, vamos comprar. Não, a gente já tem que exercer a fé, chamar a existência e já começar a juntar as pecinhas, né? Eu lembro que eu era uma jovem, assim, uma jovem, né? Eu era do mundo, não era cristã nem nada, mas lá dentro do meu coração, eu já tinha isso no meu coração. E meu primeiro emprego, eu já comecei a comprar as minhas pecinhas. E as pessoas perguntavam para mim, pelo estilo de vida que eu tinha, eu até brincava, não, eu prefiro comprar uma bicicleta do que casar. Né? Aquele ditadozinho que a gente tinha, preciso andar de bicicleta do que casar. Porém, eu já juntava as minhas pecinhas, porque eu sabia que a qualquer momento poderia acontecer, Deus poderia preparar, né? Então, eu já estava antes. Quando eu me casei, eu comecei a comprar enxoval do meu bebê. Isso com planejamento para ter um bebê depois de 5 anos. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa suscitar isso em nós, bem antes, né? A gente se preparar para isso. Aquela mãezinha que ainda não tem um filho, que sonha ter um filho nos braços, já começa agora a comprar o seu enxoval, preparar suas coisinhas, não é verdade? Antes, crendo que Deus pode dar, e comprando, já agradecendo, e já percebendo Ele nos seus braços, você cuidando dele. Né? Então, assim, eu acho que nessa caminhada algumas coisas se perderam e nós precisamos, né, retomar. E a gratidão antes é isso, né? É um ato de fé, é ativar, né, um milagre na nossa vida. Então, nós precisamos realmente retornar a algumas coisas, né? E esse momento que vocês criam para nós, né, do dia 1º ao dia 7, de agradecer, é muito interessante, porque a gente vai trazendo, né, na nossa memória, essas coisas gostosas que a gente precisa falar, poxa, antes eu fazia isso, né? Por que agora eu não faço, né? Se eu creio que o Senhor vai me dar tal coisa, por que eu não estou orando já não estou alicerçando essa situação? Porque vai que quando chega você não estiver preparado. E agora? Não tira a carta. Depois o carro chega. Você vai fazer o quê? Não vai dizer para mim que tu vai andar de carro por esse carta não, hein? Olha, presta atenção, hein, crente? Toma cuidado. Abre seu olho, tá bom? Que Deus possa nos abençoar. Que nós possamos realmente, né, rever os nossos hábitos de oração, rever a nossa gratidão diante de Deus. Amém? Amém! Meu Deus do céu, que maravilha! Eu estou super emocionada de ouvir tudo isso que você trouxe, né, nesses dois, na mulher do fluxo o centurião, né? Como ele tratou o servo dele como amigo. Que coisa linda, né? E outro ponto também que você falou agora, já no final, essa preparação. A gente fala tanto em gratidão e às vezes fica a ideia de que, eu te agradeço pelo que né, pelo que vai vir, porque o Senhor já me deu. Mas não tem nenhuma atitude, nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Porque a fé sem obras é morta, né? Então, a fé, ela tem que ter uma ação junto com ela. Então, no mesmo momento que a gente está agradecendo a Deus, a gente tem que se posicionar e ter as atitudes, como você falou, essa coisa do enxoval, né? Um exemplo muito simples. Nossa, muito lindo. Mas é verdade. Por que a gente fazia enxoval? Né? 2 motivos. Porque você queria casar, você sabia que era seu destino casar. Né? E segundo, porque você sabia que ia dar certo, que você tinha que se preparar. Agora hoje, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando que a gente tem tanto medo das coisas não darem certo, que é melhor nem preparar. Você já viu? Você fala assim, mas para que eu vou fazer aí uma mala de, né, um exemplo, de um enxoval de preparativos? Nem sei se eu posso ter filho, nem sei se eu vou ter. Então, assim, é um medo e uma falta de acreditar mesmo, né, na nossa essência que Deus nos deu. E aí isso nos barra e a gente não prepara nada. E depois se frustra e reclama
que Deus não ouve, que não sei o quê, e fica só se lamentando e murmurando. E aí vai para o outro ponto da gratidão, né? Então, e que até nós falamos no primeiro dia que a gente tinha esse propósito de não murmurar, Exatamente. não julgar, Não reclamar. mas só né? agradecer. Só agradecer. Mas se a gente não tiver essa ação, foi muito importante você trazer essa palavra. Porque é a gratidão, é a palavra nossa para Deus, o nosso coração sendo grato, mas junto com isso, atitudes reais, né? De que você, aquilo que você está falando, você de fato crê. Não adianta ficar falando, eu creio, eu creio, eu creio, não adianta. Você tem que ter ação, né? Foi muito lindo. Foi muito lindo o lance do enxoval. Minha mãe arrumou um baú para mim, porque ela era mais na fé, anos-luz na minha frente. Ela arrumou um baú, um móvel de madeira e começou a guardar coisas ali dentro. E eu nem pensava em me casar, mas eu olhava aquele negócio e comecei a olhar o que ela punha do gosto dela. Era a fé dela, essa menina que vai casar, porque está escrito na Bíblia que Deus dá um lar à mulher estéril, faz dela alegre mãe de filhos. E profetizando aquilo, me casei, tinha enxoval. Tinha enxoval. Foi lindo. E o lance do marido para a filha, pastor, eu fiz isso. Meu genro, os três são muito abençoados, excelentes maridos. São, assim, filhos do meu coração, mesmo como se tivesse saído da minha barriga, diante de Deus. E o do meio, ele namorava minha filha, se amavam, mas terminavam e voltavam. Terminavam e não. Um dia o Senhor me deu esse insight. É Ele que eu preparei para ela. Deixa comigo que agora o resto eu vou. Eu passava em frente à casa dele, porque eu ia para uma igreja, para uma reunião de oração, e semanalmente eu passava em frente à casa dele. Eu estendia a mão na direção daquela casa, pastor, e falava assim, em nome de Jesus, sai todo embaraço. Esse homem de Deus, e ele era feio, magrinho. Não é só você, viu? E ele era feio e magrinho, mas era um homem de Deus, é um homem de Deus. E eu botava a mão na direção da casa dele e ficava morrendo de medo que a mãe dele estivesse na porta e visse aquela coisa maluca. Em nome de Jesus, eu tomo posse desse menino, homem de Deus, vai ser marido da minha filha. Deus já escreveu no céu, eu profetizo aqui na terra. Olha, são casados, têm 2 filhas maravilhosas e nós temos que chamar do céu para a terra, né? Esse é um estilo de vida de sempre gratidão, formado dentro de alguém. Mas nós precisamos correr atrás e ter a nossa atitude, conforme a Sueli disse, conforme você deixou claro, formando estilo de gratidão dentro do nosso coração. Deus abençoe Outro você. ponto muito importante que eu peguei aqui, que você falou, sobre a mulher do fluxo de sangue, que ela vai até Jesus e ela crê que se ela tocar, então é com as mãos, né? E as mãos nos indica isso, é o fazer, né? Atividade. Não precisa falar, não precisa pedir, não, a gente não precisa pedir aquilo que ele nos deu já, né? Sobre a saúde, sobre toda a provisão de coisas materiais, tudo isso, ele já deu. Então, a gente não precisa pedir, não precisa ficar falando. Nós só temos que tocar, ter as atitudes corretas, né? Então, é isso. Muito obrigada, viu? E que essa palavra, ela se renove dentro de você também. Obrigada pela sua colaboração com a gente em compartilhar desse projeto, né, pastora? Eu quero somente agradecer a Deus, né, por essa oportunidade maravilhosa, né, que o Senhor dá para a gente realmente de ministrar a palavra, né? Amém. Obrigada, viu? Deus abençoe, pastor. Gostaria também de estar reforçando isso. No primeiro dia deste mês, nós colocamos um desafio novo na Semana de Sempre Gratidão. Nós colocamos o desafio do JMRA, um desafio para nós passarmos esses 7 dias
com um propósito. Nós convidamos você para fazer esse propósito. Aqui, ó, controle do nosso coração e da nossa mente, do que sai da nossa boca. Guardar o nosso coração, guardar a nossa mente, e aí o que sai da nossa boca é desejável. Ou seja, nós convidamos você a não julgar durante esta semana. Nem em palavras e nem em pensamentos. Se você perceber um pensamento que você está julgando, faz o caminhada, faz a gestão da mente. Não julgar, porque primeiro começa no julgamento. Não reclamar. Depois que a gente julga, a gente já reclama. Reclama aqui dentro e às vezes reclama para quem tá perto de nós. E reclama uma vez porque a gente quer inflamar aquela pessoa a ficar descontente como a gente está. Então a gente reclama para ela, né? E se a gente não encontra eco, se ela não reclama junto, ou se reclama junto, aí a gente vai para murmuração. Aí você começa a repetir aquela reclamação. É uma ladainha, né? Fica. E você fica... E Satanás jogou isso na sua emoção. Jogou essa seta. Botou esse olhar negativo em cima desse julgamento. E o restante é uma sequência que você dá, você desencadeia. Ele joga a seta e você desencadeia. Você reclama e você murmura. E nós convidamos você a fazer essa oferta, de ter esse controle. E em vez de julgar, reclamar e murmurar, agradecer. Agradecer é o dedo da aliança que nós temos com Deus, de ter fé, de confiar nele, de que ele está provendo. Eu tenho procurado fazer essa gestão na minha mente quando vem alguma coisa assim que me desagrada, que me impacta logo de pronto, e às vezes eu não estou nem preparada para aquela situação, para aquela palavra, eu procuro fazer essa gestão da minha mente. É um gatilho que eu desenvolvi, você vai desenvolver o seu. Eu penso, vai ficar tudo bem. Deus sempre cuida de mim. Isto vai terminar bem. Porque Deus sempre cuida de mim. Ele sempre faz tudo ficar bem. Eu desenvolvi esse gatilho. É uma atitude. Nós precisamos ter essa atitude. E o restante vem. Então, esse foi o nosso desafio para essa semana. Mês que vem teremos outro desafio durante essa semana. E você que está empenhada a ter de pronto um estilo de vida de ser grato, pense nisso. Pense nisso, busque de Deus. Nós temos ainda mais amanhã para trabalhar isso na nossa vida. E tenha certeza, o Espírito Santo vai trazer para você. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, Salomão nos deixa essa direção. Guarda o teu coração, porque dele dependem as saídas da vida. Guardar o seu coração é primeiro a emoção, é o pensamento, depois ele vem para a mente, daí ele sai pela boca. E aí, se é bênção, está feito, se é estrago, está feito. E nós guardamos o nosso coração dessa forma, trazendo na nossa mente pelo que nós podemos agradecer, pelo que nós já vivemos. Estamos chegando no nosso finalmente. Amanhã, 8h08, estamos aqui. Muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês. Nós vamos orar, então, pelo que você deseja agradecer. O que você deseja agradecer? Traga na sua mente agora o que você pode agradecer. Nós estamos fazendo esse exercício. A pastora já apresentou gratidão dela, a Sueli, eu mencionei minhas. Com certeza você tem gratidão para fazer também. Bondoso Deus, nós te somos gratas, Pai, pelo mês de abril. O Senhor preparou com certeza do seu amor, da sua bondade, do seu cuidado. O Senhor preparou provisão para cada uma das nossas necessidades. E também o Senhor preparou formas de nos surpreender, de forma a alegrar o nosso coração, de forma a atender desejos do nosso coração. Nós temos vivido isso, nós temos nos alegrado com as surpresas que o Senhor faz
atendendo desejos que muitas vezes nós nem formulamos em oração. E o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Nós te agradecemos o que o Senhor planejou para a nossa vida, para a vida de cada uma de nós, para esse mês de abril. Nós viveremos e já te somos gratos. Nós chamamos o que o Senhor planejou no céu. Nós dizemos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida, na vida da minha família, na vida de cada um que está nos acompanhando nesta oração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu te agradeço porque eu sei que a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável e muito vai me beneficiar e vai me alegrar. Eu te agradeço em nome de Jesus. Receba nossa gratidão pelo que o Senhor fará e será manifestado na nossa vida. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém.